Olá, bem-vindos ao nosso curso de Autocuidado e Saúde Integral. Eu sou a professora doutora Mariana Cabral Schweitzer, da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, e este é um curso ofertado para você via Ministério da Saúde com apoio do CNPq. Nesse curso, nós vamos desenvolver alguns conhecimentos sobre o autocuidado e a sua saúde integral. Esse material ele é amparado também por uma história em quadrinhos que a gente já publicou com o Ministério da Saúde, chamada Oficina da Vida, que também desenvolve habilidades de vida e autocuidado para jovens e suas famílias. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o que é o autocuidado. O que você entende? Qual é o seu conceito de autocuidado? Às vezes você pode pensar que é uma atividade física que você faz, uma alimentação saudável, ou então também um cuidado que você tem com a sua família ou com um animal de estimação, passear com esse animal de estimação. E aqui a gente vai ver realmente que o autocuidado são ações. A definição mais comum é entender que ação que é desenvolvida pela pessoa em benefício da sua vida, saúde e bem-estar, e que contribuem para o seu desenvolvimento e envelhecimento. Então, o autocuidado, muitas vezes, ele pode até ser identificado como algo egoísta, porque eu estou cuidando só de mim, mas ele é necessário, porque até se eu vou cuidar de outra pessoa, primeiro eu preciso cuidar de mim. Então, como será que a gente vai desenvolver o autocuidado? Como que a gente pode pensar essas ações no nosso dia a dia? Existe uma fundação internacional chamada Self-Care Foundation. E essa instituição, ela defende que nós temos 7 pilares do autocuidado. Nessa imagem, você pode ver, um dos pilares é o conhecimento em saúde. Por exemplo, se eu tenho algum problema de saúde, será que eu entendo qual é a evolução da minha diabetes ou do meu colesterol alto? E também, se eu quero ter uma saúde a longo prazo, né? O que eu preciso de cuidados em saúde? Uma alimentação saudável? Um bem-estar mental, por exemplo, que é o segundo pilar? Como será que eu cuido do meu estresse? Como será que eu cuido das minhas relações? Será que o jeito que eu sou pode interferir na forma com que a minha saúde se desenvolve? Um outro pilar é a atividade física. E esse é um pilar que muita gente conhece e muita gente pratica. Então é interessante, será que no meu dia a dia eu estou conseguindo fazer atividade física? Ou estou tendo um dia a dia que seja ativo, que me convide a me movimentar? O quarto pilar é a alimentação saudável. Será que eu estou conseguindo na minha dieta, que o tempo todo é convidada, quem sabe não ser muito saudável, a incluir frutas, verduras, momentos de pausa, momentos que eu não estou comendo, olhando o celular, né? E será que eu estou conseguindo fazer as refeições nos momentos adequados? Ou eu já chego em casa super tarde e vou comer e depois eu não consigo dormir, né? Porque isso interfere, né, na nossa rotina de sono. E o quinto pilar, que é a prevenção de riscos. Será que eu, por exemplo, tomo minhas vacinas? Será que eu cuido, por exemplo, a quantidade de álcool que eu tenho, né, utilizado ou bebido? Ou se eu uso algum tipo, né, de algo como um cigarro, ou algo nocivo para o meu organismo? Como é que eu estou reduzindo os danos desses elementos no meu organismo? E o sexto pilar é a boa higiene. Será que eu tenho me cuidado de mim, da qualidade dos meus dentes, da qualidade da minha pele? Será que o meu banho é muito quente e ele me queima, né? Muita gente gosta de tomar um banho bem quente, então é importante a gente pensar. E por último, o último pilar é o uso racional de produtos e serviços. Será que eu estou usando os serviços de saúde para o meu bem-estar? Para a minha qualidade de vida? Ou será que é para atender somente algo estético que pode colocar em risco, né, o meu bem-estar? Será que eu estou usando as medicações exatamente para o que elas devem ser utilizadas ou estou usando além do necessário? Quem sabe se eu tomo algum medicamento sem prescrição médica, por que será que eu estou tomando e de que jeito que eu estou tomando? E por que esses pilares são importantes? Porque quando eu penso nas minhas ações em saúde, eu posso pensar ações específicas para cada um desses pilares. E as dimensões da saúde, elas vão envolver não só o físico e o biológico, mas também o social e o ambiental. Será que a minha comunidade, será que as pessoas da minha família, como é que estão essas relações? E também psicocomportamentais. Hoje nós temos muitos estudos, inclusive tem um livro novo, recém-lançado, né, que é do Gabor Maté, que é um psiquiatra húngaro-canadense, que ele fala muito sobre a relação das nossas relações
com a gente mesmo, com os outros e como isso interfere na nossa saúde e no desenvolvimento das nossas doenças. E também o aspecto energético espiritual. Como é que eu trabalho as minhas energias? Como é que eu tenho a minha ideia de por que eu estou aqui? Qual o meu objetivo de vida? Todos esses fatores, eles são dimensões da saúde e que eu posso cuidar com tratamentos da biomedicina, das práticas integrativas e complementares, das práticas alternativas e das medicinas tradicionais. Quais dessas práticas será que você utiliza no seu dia a dia? E mais do que isso, quando eu estou mal, do que eu fico mal? Será que é uma dor de cabeça? Será que é uma dor na coluna, no pescoço, um desconforto abdominal? Quem sabe uma TPM, né, que é muito forte, que me deixa acamada, dor nas articulações. Todo mundo tem um ponto fraco, todo mundo tem um ponto que sempre aparece quando a gente está muito estressado, muito cansado ou com muitas coisas para fazer. Será que eu já mapeei? Será que eu já sei? Nossa, tá me dando aquela dor de cabeça que é quando eu não estou dormindo direito. Nossa, essa dor na coluna, ela tem nome, é esse estresse no trabalho que eu estou passando. Então a gente pode pensar que o biorritmo do corpo, ele vai seguir um ritmo mais simpático durante um dia, que é o que nos permite mexer, falar, movimentar para tomar atitudes, né, trabalhar, e um ritmo noturno que é mais vagotônico, que exige da gente descanso, sono, repouso, né, a gente poder esvaziar a mente. E muitas vezes no nosso dia a dia, como vocês podem ver nessa imagem, a gente quando define um projeto ou a gente tem uma tarefa a entregar, pode ser no trabalho, pode ser nos estudos, a gente pode começar a ficar muito nesse ritmo simpático, muito agitado, com dificuldade para dormir, sempre pensando, sempre trabalhando, comendo pouco e tentando entregar aquele projeto. E depois que a gente entrega, a nossa tendência é ficar bem vagotônico. Sabe quando você sai de férias e fica doente? Sabe quando você entrega o seu trabalho e aí você só quer dormir e descansar? Esse é um jeito do corpo se reequilibrar. E a gente tem que cuidar para que ele não fique em ritmo muito agitado muito tempo, porque senão ele vai precisar de maior período vagotônico para recuperação. E é nessa hora que alguma coisa pode, inclusive, aparecer no nosso organismo, uma doença, alguma coisa que o corpo tentando se recuperar. E quando a gente pensa assim, a gente pode pensar que existe um dado, né, desse livro, especialmente do Dr. Darvice Van Schreiber, que ele fala que de 1 em cada 20 pessoas vão ter um ataque de ansiedade, que vai ser o nosso curto-circuito emocional. Nesse livro, que é o Curar o Estresse, a Ansiedade e a Depressão sem Medicamento ou nem Psicanálise, o Dr. Van Schreiber, ele convida a gente a pensar que emoções fortes demais, esse estresse, eles têm um predomínio sobre o cérebro emocional, que é o nosso cognitivo. Então, o córtex pré-frontal, que é essa região que ela é mais rápida, que ela perde a capacidade de controlar o comportamento. Quem sabe você já perdeu quando você estava com fome, brigou com alguém, ou então você estava estressado de trabalho e você precisou fazer uma atividade. Então, os reflexos e as respostas instintivas, elas vão assumir o comando. O córtex pré-frontal assume e o nosso neocórtex, que ele é mais cognitivo, mais lógico, ele perde o controle. E nessa hora a gente entra num curto-circuito emocional. Isso vai acontecer, provavelmente, com cada um de nós. E como será que a gente chegou nesse ponto? E como será que a gente vai se recuperar dessa situação? E, normalmente, quando a gente é mais jovem, é mais fácil ainda de a gente ter um curto-circuito, porque o nosso neocórtex ainda não se desenvolveu completamente. Então, a gente precisa cuidar. A gente precisa desenvolver habilidades de vida, estratégias de comunicação, inteligência emocional, que estão aqui na nossa história em quadrinhos e que podem te apoiar para se conhecer melhor. A inteligência emocional é o fato de você identificar o seu estado emocional e captar o curso natural dessa emoção. Eu estou com fome, então eu vou ficar muito agressivo. Já vou avisar aqui os meus amigos que eu preciso comer. E eu posso pensar sobre as emoções. Quem sabe da próxima vez eu trago um lanche, quem sabe da próxima vez eu me organizo para comer melhor antes dessa atividade. E controlar as emoções não no sentido de eliminá-las, mas controlá-las no jeito de que eu sei qual o curso que ela vai ter em mim. Se eu não durmo bem, como eu vou trabalhar no outro dia? Se, por exemplo, eu não estou bem em casa, estou com uma dificuldade com um familiar, como que isso impacta o meu dia a dia?
E o importante dessa reflexão é que o inteligência emocional, o quociente emocional, ele pode ser cultivado em qualquer idade. E quanto mais a gente consegue desenvolver a nossa inteligência emocional, mais a gente consegue cuidar da nossa saúde mental e, inclusive, prevenir ideação suicida. Então, é fundamental a gente investir. Inclusive, tem uma outra autora que eu gosto muito, que é a Brené Brown, e ela tem esse livro que é o Atlas do Coração. E ela define que a gente tem muitas emoções, 30, 40, 50 emoções. Quantas emoções será que você consegue identificar no seu dia a dia? A gente tem emoções mais positivas, emoções mais negativas, e todas elas fazem parte de quem nós somos. O autoconhecimento é uma habilidade de vida fundamental, tanto para a nossa vida quanto para o nosso autocuidado. E nesse curso a gente vai conseguir desenvolver algumas ideias para te auxiliar. Quando a gente pensa no autocuidado, a gente pode pensar qual a relação do meu jeito de ser com a chance de eu desenvolver alguma doença. Entender que conflitos tanto reais quanto imaginários, que podem inclusive gerar traumas, podem desencadear programas especiais de sobrevivência. E esse trauma ele vai ter um efeito, né? O Dr. Gabor Maté, que eu comentei com vocês, ele fala muito sobre a importância da gente entender os nossos traumas e lidar com eles, entender quais são os nossos pontos gatilho. Então devemos prestar atenção no nosso corpo e entender o que ele pode estar dizendo. O autocuidado ele vai demandar essa autoinvestigação, mas não no sentido de culpabilizar quem tem um problema de saúde, e sim de responsabilizar no sentido de achar caminhos de cuidado. Então esse é o nosso grande desafio nesse curso, e a gente vai fazer isso por meio da tríade do autocuidado. O autocuidado ele pode ser compreendido a partir da combinação desses 3 fatores: o autoconhecimento, o uso de recursos e a cosmovisão. O que será que eu quero fazer, né? Por que será que eu quero ser saudável? Onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo de vida? E quais os recursos que eu estou utilizando a partir do meu autoconhecimento? E os recursos a gente vai investigar junto, diferentes práticas, tanto integrativas e complementares quanto da biomedicina. A gente vai conhecer diferentes técnicas como a yoga, a meditação, também a acupuntura, a auriculoterapia, que são práticas da medicina tradicional chinesa. E a gente vai entender um pouco das evidências dessas práticas e como eu posso incluí-las no meu dia a dia. Vamos juntos nessa jornada? São muitos os nossos desafios. O primeiro deles é tomar consciência sobre o nosso próprio corpo e as nossas emoções. Buscar conhecimento, que é o que você está fazendo aqui com a gente agora. Ampliar a nossa visão de cuidado. Experimentar diferentes formas de cuidado. Quem sabe você vai querer fazer uma prática de meditação, ouvir os nossos podcasts sobre esse tema e desenvolver a sua autopesquisa. Neste curso, nós vamos apresentar ferramentas para vocês, como a linha do tempo de saúde, doença, cuidado e também o Canvas de autocuidado para promover o autocuidado. Aguardo vocês nas próximas aulas.